E aí, gente, boa tarde. Boa tarde. Muito bem, sejam muito bem-vindos, tá? Uma aula de biologia é uma das aulas mais importantes, né? Não só para quem quer a área de saúde, né? Mas também para qualquer curso. E a gente está na era da biologia, né? Então a gente já teve eras da matemática, a gente teve uma era da química, era da física, e nós provavelmente estamos na última era das ciências puras, que é a era da biologia. Nunca se falou tanto em biotecnologia, nunca se falou tanto em ecologia, nunca se falou tanto em saúde, tá certo? E talvez a gente nunca mais deixe de falar, porque a gente está realmente numa era decisiva, né? Então o ser humano, de todas as espécies que existem ou já existiram, é a única espécie que tem o poder tanto de extinguir a todas as espécies que aqui estão, como a si mesmo, mas ao mesmo tempo tem o dom, tem a dádiva de poder também salvá-los, tanto as espécies que convivem conosco, como a nós mesmos. A gente sabe, por exemplo, que a gente está sofrendo um impacto ambiental devido a ações antrópicas, né? O ser humano, por exemplo, através do consumo, como o professor Dionísio falou agora há pouco tempo, e esse mercado de consumo, ele é um mercado danoso. Então hoje, quando se fala em sustentabilidade, se fala do consumo consciente. Então, por exemplo, Dionísio fala, todo mundo quer ter um iPhone. Ok, mas às vezes o seu telefone funciona, o seu telefone está funcionando, mas sai uma marca nova, com uma câmera nova, e você imediatamente fala, agora eu quero esse equipamento, mesmo tendo o seu equipamento funcionando e muito bem. Mas a gente tem a ideia do consumo, uma bolsa, um saco de lixo de 10 mil reais, isso é uma verdade. E a gente até vê hoje, recentemente, nos jornais, inclusive virou meme, uma senhorinha, né, no TikTok, eu vendo, exatamente indo às compras, tá certo? E realmente tendo a boa-aventurança, de acordo com ela, em gastar uma pequena fortuna em comprar alguns bens, enquanto outras pessoas praticamente não têm nem para comer. Não é errado a atitude dela, mas ela está refletindo um mercado de consumo, né? E a gente tem que realmente repensar. Se a gente quiser aqui durar mais um século, 2 ou 3, a gente tem que repensar. Porque se a gente não tiver essa readequação, essa ressignificância do que é vida, a gente vai pagar caro, tá? E gente, a gente vai começar agora um assunto, né, que é muito importante. Biotecnologia, sem sombra de dúvida, é um dos assuntos mais cobrados, não só no Enem, como outros vestibulares. Por que não? Você tem aí possibilidade de fazer vestibulares, inclusive particulares. Nós temos programas para você conseguir fazer isso. Nunca foi tão acessível o ensino superior. Isso aqui que vocês estão vivendo é uma grande revolução. A Academia Enem é uma grande revolução. Na minha época de estudante, isso não existia. A gente não via esse empenho de pessoas maravilhosas empenhando num grande projeto para acessar, dar acesso a vocês a um conhecimento maravilhoso. E acredite em você. E vamos para a biotecnologia. Sejam bem-vindos à nossa aula. E a gente vai começar com um assunto importante, que é a biotecnologia em si. O que vinha a ser biotecnologia? Tem muita gente que pensa que biotecnologia é uma novidade, é uma coisa nova, né? Começou agora, é uma novidade, mas na verdade não é. A biotecnologia já acompanha o ser humano há muitos anos, tá certo? Então, por exemplo, no Egito Antigo, você tinha os egípcios fazendo, por exemplo, uma bebida fermentada à base de cevada. Essa bebida hoje você conhece como cerveja. A cerveja, que muita gente conhece, obviamente, ela é conhecida como pão líquido. E assim é. E lembre que lá no Egito Antigo, a casta baixa, a casta de escravos, utilizavam a cerveja como um meio nutritivo. Ela não é igual a que a gente tem hoje. Era uma bebida a baixo custo, fermentada em fundos de vasos de barro, tá certo? Mas que nutria muita gente.
não só crianças quanto adultos, ao longo da jornada que eles sofriam de trabalho. E aqui você tem um conceito de biotecnologia. Olha só, biotecnologia significa qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas biológicos, organismos vivos ou seus derivados para fabricar ou modificar produtos ou processos para utilização específica. Ou seja, os egípcios sabiam que ao colocar cevada debaixo do vaso, o vaso acabava recebendo aquele líquido de aquecimento e ali tinha seres vivos que eles não sabiam o que eram, que acabava fabricando a cerveja. A gente também tem o exemplo do vinho. Certo? O vinho, ele também é um produto de biotecnologia. As pessoas antigamente faziam o vinho pisando as uvas, e ao pisar nas uvas com o pé do jeito que está in natura, acabava contaminando o suco de uva com os fungos do pé, e esse suco envasado fermentava e se transformava no vinho que a gente tem hoje, que inclusive é uma excelente bebida, não pelo álcool em si, mas pelos nutrientes presentes, tá? Não é um álcool pelo álcool, mas é uma bebida extremamente nutritiva. A gente vai começar, assim, a biotecnologia é um mundo, né? Pra você ter ideia, gente, existe um curso universitário hoje chamado biotecnologia. E é um curso amplo, né? Então é uma faculdade absurda, você tem múltiplos ramos, tá certo? A seguir, mas aqui a gente escolheu alguns temas que são recorrentes em prova. Então, obviamente que o intuito dessa aula não é esgotar o assunto, mas passar para vocês um pouquinho desse mundo da biotecnologia e trazer aquilo que vem recorrentemente caindo em prova. Mas atenção, sempre o estudo complementar é necessário, né? Então vocês têm acesso à internet, vocês podem pegar o celular, dar uma olhadinha um pouco mais, ver outras técnicas que estão aparecendo, não só para fazer uma boa prova, mas para entender o contexto do dia a dia. Porque, por exemplo, a gente vai falar hoje de algumas coisas que estão no seu dia a dia. E muitas vezes, por estarem no seu dia a dia, a gente vai ter que entender o assunto, para não ser muitas vezes tapeado ou mesmo enganado. Gente, eu vou pedir só um minutinho para trocar o microfone, porque ele deve estar com um pequeno defeito, né? Tranquilo. Opa, beleza, vamos lá galera, então vamos continuar, vamos começar com PGH, o chamado Projeto Genoma Humano, né? Aqui a gente tem exatamente o logo, né, oficial do Projeto Genoma Humano. A gente tem duas revistas científicas, que são revistas que não são de curiosidade científica, mas revistas de relevância científica. Hoje, todo cientista, né, de alto gabarito quer ter a sua pesquisa publicada em uma dessas revistas. A primeira é chamada Nature e a segunda é chamada Science in America. Na verdade, são duas revistas, não são as únicas formas de você publicar pesquisa científica, mas essas duas têm uma alta publicidade. Então, os grandes cientistas do mundo leem essas revistas praticamente semanalmente para buscar ideias e aumentar o seu conhecimento científico. E aqui você tem exatamente duas capas, né, da revista, uma falando o genoma humano e a outra falando o genoma humano. Ou seja, são duas revistas que trazem pesquisas a respeito do genoma humano. São duas pesquisas complementares e, sem dúvida, de todos os projetos genomas, o do humano é o que tem mais relevância à nossa espécie. Rodrigo, eu não entendi. Como assim de todos os projetos genomas? Sim, todo ser vivo do planeta tem um genoma. Rodrigo, mas o que vem a ser genoma? É a carga genética que a espécie tem. Então, cada ser vivo desse planeta tem DNA, tem genoma. E eu quero entender esse genoma.
Então, para cada ser vivo desse planeta, existe um material genético que poderá ser estudado. Então, sim, existem vários projetos genomas, inclusive o genoma do humano. É uma pergunta, como é que eu vou até aí? Eu só não sei como é que eu faço. Não entendi, é muito... Você pode tirar comigo depois aqui, sem problema. Ok. Vocês podem fazer, sabe o que? Uma coisa que a gente faz, acostumado a fazer, vocês podem pegar um pedacinho de papel e escrever a pergunta de vocês, levanta a mão que a equipe vai até vocês e a equipe faz chegar até mim, entendeu? E eu respondo dentro do possível, tá bom? Então vamos lá, gente, ó. O projeto Genoma é um projeto assim importantíssimo, tá? Mas assim, existem duas etapas normalmente dentro de um projeto Genoma. Na verdade, existem várias etapas, mas duas etapas significativas, né? E quais são essas etapas? A primeira etapa que a gente pode dizer que todo projeto Genoma tem, lembrando que a gente está fazendo um resumo dessas etapas, mas para ensino médio seria importante você entender pelo menos essas duas. A primeira etapa é o chamado sequenciamento do DNA. Rodrigo, o que é isso? Por exemplo, eu vou fazer o projeto Genoma Humano. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar o material genético humano e sequenciar esse DNA. Eu quero saber qual é a sequência de bases nitrogenadas que tem nesse ser humano. Rodrigo, mas todo ser vivo não tem o mesmo código genético? Tem. Um detalhe, uma coisa importante, tá? Gente, todo ser vivo tem o mesmo código genético. Rodrigo, eu não acredito, acredite. O código genético do ser humano é o mesmo código genético da barata, que é o mesmo do pé de caju. O código genético é universal. Nós somos regidos pelo mesmo código, ele é universal, tá? E o que é que muda, Rodrigo, entre eu e uma barata e um pé de caju? Muda a sequência de bases nitrogenadas. Nós temos 4 bases: adenina, guanina, timina e citosina. São essas 4 bases em sequência diferente que faz eu ser eu, a barata ser a barata e o pé de caju ser o pé de caju. Mas o código genético é universal. Então, como o código genético é universal, eu não vou traduzir o código. O que eu vou fazer é entender qual é o sequenciamento de DNA que eu possuo, porque este sequenciamento é que me faz diferente de outro ser vivo. Então a primeira etapa é fazer o sequenciamento. O DNA é formado por essas 4 bases nitrogenadas que vocês aí veem: a adenina com verde, citosina em azul, guanina em preto e timina com o vermelho. Então são essas 4 bases nitrogenadas que nos fazem ser quem nós somos. Pois bem, essa primeira etapa do projeto Genoma, que é a etapa do sequenciamento, era estimada para ser concluída em mais de 5 anos. Quando o projeto Genoma começou a ser estudado, tá, a estimativa é que se passaria mais de 5 anos para a gente conseguir fazer o sequenciamento de todo o genoma do ser humano. Só que a ciência evolui a passos largos, evolui de forma exponencial. E então, em menos de 2 anos, todo o sequenciamento do DNA humano foi completo. Isso aí antes do ano de 2002 em si, o sequenciamento humano já foi completo. Rodrigo, então quer dizer que já acabou o projeto Genoma? Não, não acabou. E aí vem uma pegadinha que muitas vezes vem em prova. Ele traz uma reportagem de 2002, de 2003, dizendo o seguinte: cientistas concluíram o projeto Genoma. Gente, não concluímos até hoje. Estamos no ano de 2022 e não concluímos ainda, porque todos os anos cientistas descobrem novos genes da humanidade. O que aconteceu naquele primeiro momento foi a determinação do sequenciamento do DNA humano. Foi o que aconteceu, mas aí vem a segunda etapa. A segunda etapa é descobrir nesse sequenciamento absurdamente grande onde estão localizados os genes. Porque se você parar para pensar, gente, o sequenciamento é isso. Isso é apenas um pequeno pedaço.
Isso é apenas um pequeno pedaço de uma sequência absurdamente grande de letrinhas que compõem o seu DNA. Mas só são letras. Se você olhar para essa tela, você vai ver um monte de letra. Adenina, timina, citosina, guanina se repetindo. E aí, onde estão localizados os genes? É aí que torna a coisa interessante, porque a gente já tem o sequenciamento. Agora a gente vai atrás da segunda etapa, que é exatamente a localização, identificação desses genes. Ou seja, onde estão localizados determinados genes. E o que é que eles fazem? Hoje em dia, para você ter ideia, gente, a gente conhece várias localizações de genes, mas não conhecemos as funcionalidades completas dele. Porque às vezes um gene é localizado, mas eu ainda não sei a total função que ele exerce no seu corpo. E às vezes eu sei que existem características em você, mas eu ainda não localizei o gene. Aí de repente você pergunta: Rodrigo, mas qual é o objetivo do Projeto Genoma? O objetivo é fazer isso. Nós temos 23 pares de cromossomos humanos, 23 pares. Ou seja, nós temos 46 cromossomos. O objetivo final do Projeto Genoma Humano é descobrir um mapa gênico da espécie. É eu saber exatamente onde estão todos os genes da espécie humana, a sua localização e sua função. Por exemplo, nós temos algumas aí: câncer de colo, tá certo? Você tem retinose pigmentar, doença de Huntington, você tem anemia falciforme, fenilcetonúria, Alzheimer. Você vai ter várias marcações que já foram previamente descobertas. Eu não sei se você sabe, mas o Projeto Genoma Humano já traz lucro. Por exemplo, hoje em dia, nós já somos capazes de identificar doenças genéticas que você já herdou. Mas atenção, a doença genética não é uma sentença necessariamente. Ou seja, você pode ter o gene para a doença, mas você pode não desenvolvê-la. Porque existem vários mecanismos genéticos de hereditariedade. Existe o conceito de expressividade, o conceito de penetrância, que você vai ver com outro colega quando trabalhar com genética aqui. Não serei eu, mas você vai ver, nos seus estudos, você vai ver que existem outros aspectos que determinam se o gene que você possui vai expressar ou não. Então o gene não é uma sentença. Rodrigo, eu descobri que eu tenho gene para câncer de mama. Vou ter câncer de mama? Não vai ter necessariamente. Mas se você tem um gene, você tem uma alta predisposição a ter. Enquanto outras pessoas que não têm o gene vão ter a expressividade muito baixa para desenvolver essa patologia. Rodrigo, mas o que é que determina a genética? Eu te digo, tudo. Tudo determina a genética. A genética, na verdade, não é determinante, mas ela tem um grande peso em influenciar quem você é. Até mesmo o tipo de música que você gosta. Se você gosta de forró, pagode, rock, bolero, tango, ninguém lhe ensinou a gostar, você simplesmente gosta. Às vezes você escuta uma música e fala assim: cara, que música irada, que música legal. Chega a arrupia, sabe aquela música que te arrupia, que te leva para o passado, que te faz bem? E aí você passa essa música para uma pessoa e fala: olha que música legal. Aí ela escuta a música e para ela foi só uma música. Você fica até chateado porque ela não curtiu a música como você curtiu, tá certo? Então isso é genético. Agora, não é sentença, é influência. Então saber o mapa gênico da humanidade, saber os genes que você possui, tem grande importância, tanto em prognóstico como em tratamento. Às vezes a pessoa fala assim: Rodrigo, hoje qual é um dos males do século? Hoje um dos grandes males do século é a neoplasia, um câncer. Às vezes a pessoa, quando é diagnosticada com câncer, já entra em depressão. Mas o que acontece? Hoje a genética pode salvar a sua vida. Agora, o que faz a genética evoluir é incentivo à pesquisa. É pesquisador trabalhando, é pesquisador estudando. Rodrigo, mas o câncer é todo igual? Não.
um câncer de pâncreas não é igual a outro câncer de pâncreas, porque a genética desse câncer é diferente. Vocês estão notando a importância do Projeto Genoma? E acreditem, o Projeto Genoma é estudado no Brasil. O Projeto Genoma é tão absurdamente grande que foi necessário criar um consórcio de institutos de pesquisa para estudá-lo. E acreditem, o Brasil é um dos maiores pesquisadores de genoma no mundo. É nós somos grandes pesquisadores, mas está faltando mais, precisamos formar mais, e eu tenho certeza que aqui vai aparecer mais pessoas assim. Aqui você tem, por exemplo, eu peguei apenas uma pequena ideia, tem no site da internet, tem um local chamado GeneBank, que a gente consegue pegar, por exemplo, informações atuais. Aí, por exemplo, eu peguei do cromossomo X, né? Todas essas letrinhas, esses códigos que você está vendo, são os genes já localizados. Alguns já com funções pré-estabelecidas, outros ainda sendo descobertos. Então, qualquer questão de vestibular que traga a ideia para você que o Projeto Genoma Humano está findado, está terminado, você bota falso, porque o Projeto Genoma ainda vai demorar um bom tempo para ser terminado. Então, por quê? Porque nós precisamos localizar esses genes. A primeira etapa foi conclusa, mas ainda precisamos localizar todos os genes da humanidade, tá? Outra coisa legal, interessante, né, é a questão do novo ramo que surge hoje. O Brasil é um também que desponta, que é exatamente o desenvolvimento da chamada bioinformática. Eu gostei da colega que foi sorteada. Eu estava ali parado ali escutando e eu vi que o sobrenome dela no dia é HTTPS. HTTPS é um protocolo da internet, né? Então ela colocou o nome dela com HTTPS, que é um protocolo de segurança que a gente usa na internet. Então hoje em dia, a gente tem hoje um casamento entre a informática e a biologia, que é chamada bioinformática. E sem a bioinformática, a gente não conseguia fazer o que a gente faz hoje. Porque imagine bilhões e bilhões de letrinhas e a gente tentar descobrir onde é que está o gene sem a utilização da informática. Então às vezes as pessoas falam, quem é da área de engenharia não gosta de biologia, quem é da biologia não gosta de cálculo. Muitos enganados, muito enganados. Olha aí um casamento entre as duas, e garanto, é uma área muito promissora. E aí você está vendo a revista Nature, a revista que eu mostrei anteriormente sobre o Projeto Genoma. E o que é que eu tenho nessa revista? Eu tenho, por exemplo, aqui ó, foi sequenciado os citros, do patógeno dos citros. Existe uma doença que atacava o mundo inteiro, chamado amarelinho, que é uma doença, gente, que provocava danos a produções agrícolas de laranja no mundo inteiro. E, gente, o mundo inteiro estava procurando sequenciar esse patógeno. Rodrigo, por que sequenciar esse patógeno, esse agente que causa a doença do amarelinho? Porque se eu conheço o material genético dele, eu consigo acabar com ele. Eu consigo exterminá-lo, eu consigo manipular geneticamente e atrapalhar a vida dele e aumentando a produtividade de laranja. E aí eu digo para você, o mundo inteiro procurando o sequenciamento dos citros. Mas você sabe quem foi que ganhou essa corrida? O Brasil. Isso é uma conquista brasileira. Foi o Brasil que descobriu, primeiro do que todo mundo, tá certo? O sequenciamento do patógeno dos citros. E digo mais, a Covid, a SARS-CoV, a gente estava usando máscara compulsoriamente, alguns usam, fico satisfeito e feliz em vê-los, tá certo? De máscara também. Isso é um cuidado, não só de você com o outro, como do outro com você. É verdade, mas a gente foi obrigado compulsoriamente a usar uma máscara para diminuir a chance de infecção desse vírus, que de certa forma tem baixa patogenicidade, mas com a baixa patogenicidade dele provocou a quantidade de mortes que ocasionou no mundo. E aí, gente, foi um brasileiro, na verdade brasileiros, que descobriram boa parte do sequenciamento da Covid, do vírus, que inclusive hoje é utilizado no mundo inteiro como meio de diagnóstico molecular. Isso é o Brasil, tá? Isso é bom ser lembrado, tá? E aqui, gente,
a gente vai falar um pouquinho de outro aspecto importante. Ficou claro o projeto Genoma, a importância dele? Ficou claro? Pronto. Vamos falar de outra coisa interessante, que é o teste de paternidade, que também é muito utilizado hoje. Quando a gente fala em teste de paternidade, não é obrigatoriamente apenas no teste de paternidade, mas eu posso fazer teste de DNA hoje. Com o sequenciamento de DNA, o fruto do projeto Genoma, a gente tem outras ferramentas de diagnóstico que a gente pode utilizar, entre eles essa. Quantas pessoas no mundo sofrem por não conhecer os seus pais? Quantos crimes não são resolvidos por eu não conhecer o criminoso? Aquele que provocou a morte da vítima, por exemplo, ou não, outras situações. E aí vem um teste de DNA que pode nos ajudar. Mas normalmente em prova, quando cai o teste de DNA, cai mais relacionado à questão da paternidade. Então vamos ver como é que funciona esse teste da paternidade, né? Então a gente sabe, gente, que a lógica é a seguinte: nós somos 50% do nosso pai, 50% da nossa mãe. Rodrigo, eu não sou não, porque eu sou a cara da minha mãe. Eu não tenho nada do meu pai. Mesmo que você não tenha nada visualmente do seu pai, você é 50% ele. Não existe uma criança que é da mãe, uma criança que é do pai. A criança é exatamente igual dos dois. Na verdade, pode até acontecer coisas muito interessantes na genética. Você nem se parece com a sua mãe nem com o seu pai, mas você é a cara da sua avó, do seu avô, a cara do seu tio avô. Isso acontece porque é hereditariedade. Mas a lógica é: você é exatamente 50% do seu pai, 50% de sua mãe. Uma coisa que muitas vezes o vestibular traz é que o teste de paternidade é um teste genético. Atenção, teste de paternidade não é um teste genético. Rodrigo, como assim não é um teste genético? Eu pensava que era. Não, não é. É um teste molecular. No teste de paternidade, eu não vou identificar quais são os genes que vieram do seu pai e quais são os genes que vieram da sua mãe. Não é isso que o teste de paternidade faz. O teste de paternidade vai comparar a sua molécula de DNA, porque a sua molécula de DNA é feita em 50% do seu pai, 50% da sua mãe. Então atenção a isso. O teste de paternidade não é um exame genético, mas um exame molecular. Eu estou analisando a molécula de DNA que você tem. E eu tenho que achar essa correspondência de 50% do seu pai e 50% da sua mãe. Como você está vendo aí. Então aí você tem bolinhas azuis dos pais, bolinhas azuis da mãe, e aqui a criança sendo feito nessas 50%. Agora, Rodrigo, essa distribuição que eu estou vendo aí, 2 vermelhos, um azul, um vermelho, um azul, um vermelho, isso que eu estou vendo aí, Rodrigo, é sempre assim? Não. Os pais podem ter 100 meninos, nenhum vai ser igual a nenhum. Nenhum vai ser igual a nenhum. Certo? É praticamente impossível um casal ter relacionamento sexual novamente e gerar uma criança exatamente igual à primeira. Isso não é possível. É matematicamente impossível. Aliás, pense no seguinte: você está aqui porque foi a hora certa dos seus pais terem um relacionamento sexual. Se seu pai e sua mãe fossem ter a relação 2 horas depois ou 2 horas antes, eu te garanto, não era você que estava aqui. Você está aqui porque foi naquela hora. Se fosse 2 horas depois ou 2 horas antes, já não era você. E deixa eu tirar uma coisa da sua cabeça: você não é o melhor espermatozoide. Você não é o melhor. Ah, Rodrigo, mas fui eu que ganhei a corrida. Foi, mas não necessariamente porque você é o melhor, porque muitos chegaram ao mesmo tempo. Mas o que acontece é que você teve um pouquinho de sorte também para estar aqui. E isso é um milagre. De todas as possibilidades, veio logo você. E aí eu digo uma coisa filosófica:
Muitos morreram para você estar aqui. Então faça por merecer, porque você é um ganhador. Então faça por merecer, tá certo? A vida é maravilhosa, não importa qual obstáculo você passe, mas a vida sempre é bom ser vivida. Lembre disso. Então como é que funciona o teste de paternidade? Vamos entender como funciona. Vamos imaginar a seguinte situação: eu tenho uma mulher e tenho a sua criança. Eu tenho a mãe e eu tenho uma criança. E por alguma razão, esta mulher não conhece o pai, mas sabe que talvez seja um ou outro. Ou sabe quem é o pai, mas o pai fala: não sou não. Eu vai fugir da responsabilidade. Não está sendo homem suficiente para assumir a responsabilidade. E aí acaba fugindo. E aí muitas vezes, coercitivamente, o juiz obriga, inclusive, a fazer um teste de paternidade, tá? E aí como funciona? A gente vai ter aqui algumas possibilidades. A gente tem aqui, por exemplo, alguns pais, alguns possíveis pais. E aí, já dá para saber quem é a criança? Será que você só olhando já sabe? Não, é difícil. Não é possível você olhar, olha, o nariz é igualzinho. Isso não quer dizer absolutamente nada. Você tem que partir para uma coisa mais segura, porque é uma importância muito grande, é um filho. Então a gente tem que fazer. Quando eu estou no laboratório e faço um teste de paternidade, eu coleto a amostra da mãe, coleto a amostra da criança, coleto a amostra do suposto pai, que a mãe indica ou o juiz indica, e eu coleto o meu. Eu pego o meu DNA também. Por quê? Porque eu acho que eu sou o pai da criança? Não. É porque eu coleto o meu DNA para provar que um outro homem daria um resultado diferente. Isso a gente chama de grupo controle. Então muitas vezes, quando eu sou chamado para fazer um teste de paternidade, eu pego a da mãe, a da criança, o meu, tá certo, como controle, e o do suposto pai. Se tiver mais um suposto, a gente põe também, porque a gente vai ter uma assertividade de 99,99%. Aí você fala, Rodrigo, então não é 100%, tem 0,01% para não ser. Não, é porque a gente não gosta de dizer 100%, tá certo? Mas é praticamente certo se o teste de paternidade der como você sendo pai, tá? E o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o DNA da mãe, o DNA da criança e vai fazer o corte em pequenos pedaços. Ou seja, eu vou pegar o DNA da mãe e da criança e vou picotar com uma tesoura, que a gente chama enzimas de restrição. E essa tesoura vai cortar o DNA em vários pedacinhos. E aí você vai ter os pedacinhos da mãe e os pedacinhos da criança. Note que alguns pedacinhos da criança estão na mãe. Por exemplo, esse pedaço aqui, ó, está batendo com esse pedaço aqui. Então esse pedaço aqui provavelmente veio da mãe. Mas se você olhar esse pedaço aqui, por exemplo, ele não está na mãe. Esse pedaço aqui, ele não está correspondente à mãe. Então se este pedaço não está com a mãe, então é evidente, tem que ter vindo do pai. Você concorda comigo ou não? A lógica é essa. Então vamos pegar aqui algumas possibilidades. Fizemos a mesma coisa com os supostos pais. Pegamos o pai número 1, pegamos o pai número 2, pegamos o pai número 3 e fizemos a mesma coisa. Pegamos o DNA e cortamos o DNA dessa pessoa usando a mesma tesoura química, que a gente chama de enzimas de restrição. E ao cortar esse material usando a mesma tesoura, a gente vai ter pedaços correspondentes. E aí, como é que a gente vai saber quem é o pai, né? Vamos dar uma olhada, a gente compara, ó. Por exemplo, essa banda da criança não está correspondente à mãe. Então note que essa banda que eu estou marcando, a mãe não tem. Se a mãe não tem, então obrigatoriamente o pai tem que ter. E na primeira análise a gente já sabe que o primeiro suposto pai não vai ser pai. Então esse cara não é pai, tá certo? E aí a gente continua a análise. Essa segunda análise a gente percebe que está na mãe. Veja que esse pedaço aqui está na mãe, corresponde a um pedaço, fragmento presente na mãe. Então não vamos olhar para o pai, porque esse pedaço é de origem materna. Depois a gente olha um novo pedaço. Aí você fala, Rodrigo, olha o que você está falando.
esse pedaço da criança, ele tanto está na mãe, que é a mãe dele, como está nesse pai que você excluiu. Será que esse pai que você excluiu não é pai não? Lógico que não, é evidente que não, porque esse pedaço que está na mãe, está no suposto pai, provavelmente veio da mãe, porque o primeiro suposto pai já foi excluído, porque tinha uma banda da criança que não estava correspondente a ele. E aí nós vamos para a terceira. Olha só esse agora. A gente tem agora uma nova banda, uma banda que não está correspondente à mãe, mas tem que estar no pai. Como o primeiro pai foi excluído e o segundo não tem, o segundo pai está excluído também. Então a gente acaba tendo com certeza que o pai dessa criança vai ser o número 3. Ou seja, a gente vai ver que todas as bandas que a criança vai ter, que não estão na mãe, vão estar correspondentes ao pai. E é assim que a gente tem certeza de quem é o pai. Agora, Rodrigo, você faz esse teste só uma vez, é? A gente faz esse teste diversas vezes, para ter certeza, porque para a gente dizer que o indivíduo é correspondente ao genótipo paterno, a gente está mudando a vida não só de uma pessoa, mas de 3 pessoas, tá? Ou mais, talvez mais, né? Então, basicamente, veja só, os pedaços que estão faltando. Então, note que todos os pedaços que não estão correspondentes à mãe, estão correspondentes ao pai. Todo mundo entendeu? Beleza, vamos falar de uma outra coisa também da biotecnologia. Imagine, gente, se a gente conseguisse fazer cópias de DNA. Você imagina isso? Tipo assim, essa máquina aqui, né? A gente chama de Xerox, né? Mas na verdade é a marca mais conhecida. Mas imagine a gente ter uma máquina que a gente consegue copiar DNA. A gente pega o DNA de uma planta, bota nessa máquina e cópias desse material a gente consegue fazer. Será que tem uma máquina como essa? Será que isso é ficção científica? Que eu posso pegar meu DNA e fazer cópia? Pois é, não é que tem, gente? Não é que essa máquina existe? Não é que a gente consegue hoje pegar o DNA e fazer cópias? Pois a gente consegue. A gente usa uma máquina chamada termociclador. E a técnica utilizada para a gente fazer cópias de DNA, na verdade, é PCR, que em inglês significa Polymerase Chain Reaction. Em inglês é PCR, né? Em português seria reação em cadeia da polimerase. E isso seria a tradução literal de PCR. Atenção, às vezes você vai fazer um exame de sangue e no teu exame de sangue aparece a sigla PCR. Cuidado, eita, eles fizeram cópia do meu DNA. Eu fui fazer um exame de sangue na UPA e eles tiraram meu DNA, fizeram clone meu. Não, fique calmo. Aquele PCR que você vê no exame de sangue significa proteína C reativa, que é um indicador inflamatório, um indicador que o médico vai utilizar para perceber se trata de uma infecção, se você está realmente com um patógeno, se é um vírus, se é uma bactéria, que processo inflamatório está acontecendo. Então, por acaso, se coloca muitas vezes essa sigla, PCR, mas cuidado, não tem nada a ver com esse PCR que a gente está falando, ok? E como é que funciona o PCR? Quais são as etapas da PCR, né? Gente, a PCR, para fazer cópia de DNA, nós temos etapas, e pode cair na sua prova, né? A primeira etapa do PCR é você pegar esse DNA e separar as cadeias. Note que o DNA, ele é fita dupla, né? Você está vendo aí 2 fitas, uma azul e uma roxa, né? E essas 2 fitas estão juntas. Só que a primeira coisa que eu tenho que fazer para fazer uma cópia de DNA é fazer a desnaturação. E para isso, a gente aquece o DNA de forma significativa. Então o DNA, ele é aquecido a quase 100 graus para fazer essa quebra das 2 cadeias, essa ruptura dessas 2 cadeias. Rodrigo, o DNA é destruído? Não, ele só é separado as 2 fitas. E aí a gente vai para a segunda etapa. Na segunda etapa, a gente vai ter o anelamento, que é exatamente a utilização de um pequeno pedaço de DNA que vai marcar a posição que eu quero amplificar.
Rodrigo, a PCR, ela serve para amplificar o DNA todinho do ser humano? Não é isso que a gente faz. A gente usa a PCR para amplificar apenas um pequeno pedaço do que a gente interessa. E para isso a gente usa o chamado primer. E depois, por último, a gente usa uma enzima chamada TAC polimerase para fazer a extensão, que é a última etapa. Quando você vai ver o ciclo, o primeiro ciclo faz assim. Você separa as duas cadeias e forma dois DNAs. Veja, antes eu tinha um único DNA e agora no primeiro ciclo eu tenho dois DNAs. E a cada ciclo da PCR eu duplico a quantidade que está começando o ciclo. Então, se eu comecei o ciclo com um DNA, no final desse primeiro ciclo eu vou ter dois DNAs. Mas agora eu vou fazer a PCR a partir de dois DNAs. 2 vezes 2 já vai dar 4 DNAs. E aí eu já estou no segundo ciclo. No terceiro ciclo, eu estou começando com 4 DNAs. Então quer dizer que 4 vezes 2, agora eu vou ter 8 DNAs no terceiro ciclo. Veja a quantidade em 3 ciclos. Gente, é uma técnica absurdamente importante. A PCR é tão importante que você não tem noção. Inclusive a gente usa a PCR para isso aí, ó. Eu acho que muitos de vocês fizeram um teste da Covid. Aquele teste horrível que é enfiar um cotonetezinho no nariz que parece que ele vai na tua alma. Só em você pensar no teste, você já está coçando o nariz. Você já se lembra como o teste é desagradável. Mas aquele teste que a gente chama teste de Schwab é chamado de RT-PCR. Olha só, a PCR sendo utilizada para diagnóstico da Covid. Rodrigo, mas os testes são os mesmos? Não. A gente tem 2 tipos de teste. Um teste chamado imunológico, para saber se você produziu anticorpos contra a Covid. E nós temos um teste, que é o teste direto, que eu vou descobrir se você está com o vírus da Covid, que é esse teste. O RT-PCR, que é uma técnica de PCR para diagnosticar se você tem ou não vírus, determina se você está ou não com o vírus no seu corpo. Então, se eu faço o RT-PCR e dá positivo, a resposta é: você está com o vírus da Covid. Agora, se eu faço aquele exame que é rapidinho de farmácia, esse demora uns dias para ficar pronto. O exame rapidinho de farmácia não é assim. Ele vai dizer se você tem anticorpos contra a Covid, mas não quer dizer que você esteja com vírus. Então, se você faz o exame de farmácia e ele dá positivo imediatamente, quer dizer que você tem anticorpos contra a Covid. Quer dizer que você ou está com vírus ou teve ele recentemente, mas não está mais no seu corpo. Mas com a RT-PCR não, eu digo que você está. Então você está numa fase de contágio altíssima. Então é um exame que geralmente, por ser mais caro e mais sensível, a gente faz ao nível hospitalar. Então no hospital é feito para monitoramento dos casos de maneira mais adequada. Porque se eu faço o teste imunológico, eu não sei se você está com vírus, mas se eu faço o RT-PCR, eu sei se o vírus está ali ou não. E eu consigo monitorar a população deles. Então a gente coleta a amostra, pega o vírus, faz a extração do RNA dele, e o RNA é transformado em DNA. E é por isso que a gente chama RT. Esse RT significa Reverse Transcriptase, ou seja, transcrição reversa. Eu vou transformar o RNA do vírus, porque o vírus da Covid é um vírus de RNA, em DNA. E uma vez feito em DNA, eu faço a PCR. E a PCR vai passar em tempo real por um exame, e assim a gente vai ter a análise e a entrega dos dados. Deixa eu ver aqui a perguntinha que o colega veio. E o exame de sangue para detectar a Covid? Vamos lá. O exame de sangue pode ser feito com 2 técnicas. Se eu coleto sangue para fazer o teste de Covid, eu posso estar fazendo um imunoensaio, que é o teste imunológico, ou eu posso fazer o RT-PCR. Geralmente, quando você faz o exame sanguíneo,
você faz normalmente para imunoensaio, para saber se você tem anticorpos ou não para a Covid. Mas eu posso coletar sangue e fazer o RT-PCR. Se o médico, por exemplo, suspeitar que você está com Covid, ele vai fazer um exame. Aí você pergunta para ele: doutor, que exame que você vai fazer? É o imunológico ou o RT-PCR? E aí ele vai dizer: eu vou fazer o imunológico. Por quê? Por isso, por isso, por isso. Não, vou fazer o RT-PCR. Por isso, por isso, por isso. Em algumas situações, é melhor fazer o exame de sangue, para saber se você está respondendo bem. Em outros momentos, é melhor fazer o RT-PCR, que demora um pouco mais. Isso aí vai depender da análise, da anamnese que o médico vai fazer. Mas o exame de sangue pode ser feito as duas modalidades, tá bom? Outra coisa que eu queria falar com vocês, antes de deixá-los também, é falar um pouquinho sobre esse símbolo aí. Já viram esse símbolo em algum lugar? Com certeza. Esse símbolo representa os chamados alimentos transgênicos. E sobre alimentos transgênicos nós temos muitas dúvidas, nós temos muitos questionamentos, porque na verdade isso aí já está no nosso dia a dia. Eu praticamente aposto com você que se você for fazer supermercado, vai ter pelo menos um produto assim na sua sacola. Agora, muito se fala sobre transgênico, muito se diz sobre transgênico, mas muita pouca coisa se sabe pelo mundo. Embora nós cientistas sabemos que se trata, o mundo é abastecido, como o Dionísio falou, pela mídia. E nem sempre o que você pesquisa no Google, que vem no primeiro resultado, é o que é correto. E nós somos imediatistas. Sabe o que significa isso? Quando eu peço para você consultar alguma coisa, normalmente você vai no Google, digita e pega a primeira frase que aparece no Google e transforma aquilo numa verdade absoluta. Eu vi no Google. E aí, onde entra, por exemplo, aquelas pessoas que são hipocondríacas. Tem algum exame de sangue que deu negativo, alguma coisa diferente, vai lá no Google, bota e já fala: eu tenho uma doença terminal, vou morrer. E conta para a família toda: rapaz, eu não tenho até eu tenho um ano só de vida, talvez. Quem disse? O Google. Acabei de ver. Gente, Google não se responsabiliza por nenhuma informação. O Google não assina nenhuma informação. O Google, ele somente é uma página de consulta. Ele não chancela a informação alguma. Simplesmente ele fala: o que é que tu quer saber? Eu quero saber sobre AIDS. AIDS, ele bota lá: o que tem sobre AIDS é isso aqui. Se você ler e aceitar como verdade, é uma escolha sua. E aí é onde você tem que tomar cuidado. Tem que saber o que procurar, o que buscar. Olha só. O teste de DNA de ancestralidade, excelente. O teste de DNA de ancestralidade eu fiz, eu cheguei a fazer. Só que eu fiz o meu teste de DNA mitocondrial e descobri, por exemplo, que eu tenho vinculação europeia e tenho uma parte na África também, tá certo? Ah, Rodrigo, pai, tu não é nem escurinho tal, como é que tu tem? Tenho. O meu teste mitocondrial deu isso. Só que entenda, gente, olha que interessante. Se eu fizer um teste de DNA de rastreabilidade aqui, é capaz de alguns de vocês terem um material genético muito perto de mim. Tipo assim, você tem um material genético tão perto de mim, que se a gente for subir as gerações, a gente vai descobrir talvez que a minha tataravó é a mesma tua. Ah, Rodrigo, isso não é possível. Como não é possível? Se você parar para pensar, por exemplo, o meu nome é Rodrigo Monteiro Forte. Eu pertenço à família Monteiro. Eu pertenço à família Forte, Forte com I, tá certo? Mas entenda, a minha mãe é Vasconcelos, mas no meu nome não tem Vasconcelos. E aí, eu deixei de pertencer à família Vasconcelos? Ou tenho sangue Vasconcelos em mim? Tenho ou não tenho? Lógico que eu tenho. O fato de eu não ter no meu nome escrito não significa dizer que eu não tenho uma carga absurdamente grande lá de cima, tá certo? Que me está dando suporte e que me faz quem eu sou. Então isso é importante, tá? Vamos ver aqui. Tem mais uma perguntinha aí para nós? Obrigadão. Vamos ver aqui. Eita, essa dúvida é grande. Professor,
como dar um problema de normal síndrome de Down, o resultado dos pais nessa situação? O exame de Down, por exemplo, a síndrome de Down, que eu acho que foi o que você colocou aqui, é uma síndrome de má formação. Não é genético, é cromossômico. Rodrigo, não entendi. Qualquer um de vocês, escutem o que eu estou falando, qualquer um de vocês nesse auditório, nesse grande ginásio, tá certo? Pode ter uma criança com Down. Qualquer um. Não, mas na minha família ninguém teve. Independe. Porque a formação de Down é uma má formação na divisão do embrião, ou mesmo na formação dele. E aí, nesse momento, o Down vem. E isso aumenta geralmente com a idade, porque quanto mais velho você é, mais tendência de formar gametas levemente defeituosos. Embora a gente passe por uma triagem fantástica para evitar isso, de vez em quando vem uma criança especial com Down. E lembremos, a criança com Down, ela é especial, mas ela não é incapaz não. A gente tem que botar esse Down para o mundo que ele está. A gente tem que criar inclusão. E essa inclusão, por si só, é a grande terapêutica que a gente pode fazer nessa criança. Porque o problema é quando você tem uma criança com problema e esconde, quer proteger, quer evitar. Não, você como pai tem que expor, mas expor dentro de um limite. Porque cada um tem a sua especificidade. Mas sim, o Down pode nascer a qualquer tempo, a qualquer cruzamento, e não tem como fazer um exame genético de previsão, tá certo? Vamos voltar para o transgênico. Gente, o que é transgênico? Quando você bota na internet, você vê símbolos como esse. Por exemplo, isso aqui eu botei na internet, eu botei no Google, transgênico. E eu vejo essa imagem aqui, ó. Essa é uma seringa azul injetando na maçã verde, uma pera maçã costurada, né? Ou seja, uma comida Frankenstein, né? Gente, quando você olha para imagens como essas, você tem uma imagem que diz muito. Aliás, uma imagem de muita coisa. Mas quando você olha para uma imagem dessa, você acha que essa imagem está sendo a favor ou contra os transgênicos? É uma imagem a favor, uma imagem pró ou contra aos alimentos transgênicos? Obviamente que contra. É evidente que contra. Eu não quero comer isso aí não. Injetado de azul não. Se fosse verde o líquido eu até comia. Mas azul não, é impossível. Gente, não é isso que acontece. Não é assim que vai funcionar. Esse é o problema hoje. A gente sabe pouco sobre os transgênicos. E o problema é a gente começa a falar besteira por aí. Por exemplo, uma vez eu estava comprando uva no supermercado. E eu gosto de uva sem semente. Porque a semente meio que o cuspo fica lá, não gosto. Eu quero uva sem semente. E eu fui procurar, olha, tem uva sem semente? Tem. E uma senhorinha chegou perto de mim e falou assim: meu filho, não come isso não. Isso aí é do mal. Isso não é de Deus não, isso é transgênico. Isso dá câncer. Falando para mim. Gente, não dá câncer. E uva transgênica, a uva não é transgênica. Se você falar que uva sem semente é transgênica, você vai ter que dizer que todas as mulheres que tomam anticoncepcional também são mulheres transgênicas. Porque a única coisa que muda é que a uva sem semente, ela foi induzida através de hormônio a não ter semente. E você que toma anticoncepcional, você está sendo induzida a não ovular. A análise é a mesma. A uva sem semente não é transgênica. Rodrigo, ela faz mal? De forma alguma, de maneira alguma. Professor, e os supermercados, deixa eu ver aqui, ter inteligência de alguma modificação no sistema, deixa eu ver aqui. Professor, e os superdotados, sim, os superdotados devem ter inteligência de alguma modificação do sistema? Assim, de certa forma, se eu entender se é superdotado, não é isso? Tá. Superdotado tem a ver com a genética sim, tá certo? Mas não tem como eu fazer hoje um ser humano superdotado por manipulação genética.
Mas o superdotado tem uma carga genética, né? Então, por exemplo, você tem pessoas que têm várias síndromes de múltiplas inteligências. Você tem, por exemplo, Leonardo da Vinci, que era bom em tudo, né? E são pessoas superdotadas no mundo, e nós temos várias referências disso. Tem a ver com a carga genética? Tem, mas é aí que está. Rodrigo, eu sou um superdotado, eu vou ter um filho superdotado? Não. Você é superdotado porque a sua combinação fez você ser quem você é. Mas não quer dizer que esse seu gene necessariamente vai passar para alguém. Por exemplo, meu pai tem um olho azul e um verde. Eu não recebi nenhum dos dois, entendeu? Eu recebi foi o da minha mãe. Eu queria ter um azul e um verde, a gente tem heterocromia, mas não rezei. Não quer, mas os genes da cor clara estão comigo, mas eu não estou expressando. Então isso é uma coisa que você tem que lembrar. Não é porque você não expressa que não esteja dentro de você. Então existem genes em você que não são expressos em você, mas o seu filho herda e neles são expressos. Isso é uma coisa que você tem que lembrar, mas isso é genética, é um outro assunto, tem a ver com a biotecnologia, mas é um outro assunto. Então eu queria saber o que é transgênico, o que vem a ser um produto transgênico, né? Vamos ver como é que funciona um produto transgênico. Eu pego um gene de interesse que eu queira, tá certo? Que eu queira, por exemplo, introduzir em uma outra espécie. Coloco essa transferência numa célula, por exemplo, uma célula vegetal, vamos fazer um alimento transgênico, um produto transgênico. Vou integrar esse material genético no DNA da planta de interesse, vou regenerar essa planta por multiplicação induzida e vou formar essa plantinha que no final das contas vai produzir aquilo que eu quero que produza. Rodrigo, é só isso? Só isso. Ou seja, um alimento transgênico tem em seu patrimônio genético um gene de outra espécie ou exógeno a essa espécie. E esse gene vai fazer essa planta produzir algo diferente. Aí você fala, por que é que isso vai me dar câncer? Aí alguém fala, Rodrigo, você manipulou geneticamente essa planta, certo, e daí? Não, e daí que essa planta é genética modificada, certo? E daí? Não, porque esse gene, eu estou comendo um gene estranho. Calma. Você acha que esse gene estranho que você está comendo no milho vai fazer você ficar diferente? Preste atenção. Você come pipoca, porque quando você come pipoca, você está comendo DNA de milho, e você não está se transformando no milho. Certo? Você tem que lembrar que o DNA é a expressão. Rodrigo, então quer dizer que transgênico eu posso comer à vontade? Não disse isso. Não, você disse, não disse não. O que eu quero que você entenda é que não faz sentido você gerar uma verdade absoluta a partir do nada. Gente, não existe uma só pesquisa científica, uma só, vinculando o alimento transgênico, somente transgênico, ao câncer. Não tem uma pesquisa científica. Zero pesquisa. O que faz o cara ter câncer é outra coisa. Isso aí a gente tem que fugir. Você está vendo um cara usando EPI, um equipamento de proteção individual, porque ele está usando agrotóxico. Agrotóxico dá câncer. Agrotóxico mata. Transgênico não foi feito para matar você. Transgênico foi feito para melhorar a qualidade alimentar, melhorar a produção, custear mais barato a produção. Isso sim, mas isso mata. Se você parar para pensar, nós temos 3 produtos no supermercado. O primeiro produto no supermercado que eu vou dizer para você é o chamado orgânico. Vou comprar um tomate. Ok, vou comprar um tomate orgânico. Perfeito. Primeiro, sempre vai existir tomate orgânico no supermercado? Não. E quando existe o tomate orgânico, ele é barato ou ele é caro? Caro. Eu não tenho grana para comprar não. Mas seria o ideal, porque o tomate orgânico não tem agrotóxico e não é transgênico. Perfeito. Aí, não tendo tomate orgânico, vamos para o segundo tomate. Eu tenho o tradicional, que é esse aqui, que recebe agrotóxico, que mata você, e eu tenho um transgênico, que é feito para não receber agrotóxico. Eu não sei vocês, eu prefiro o transgênico. É simples isso. Agora,
Rodrigo, eu não acredito em você. Então vá estudar. Eu só não quero é que você fale besteira. Eu só não quero que você vá no Google e pegue a primeira informação e fale, olha, está vendo? Aquela imagem com certeza faz mal. O que faz mal é isso. Agora, sejamos justos e entendemos uma coisa. Hoje, muitos produtos transgênicos são feitos no mercado. Muitos. Diversos produtos transgênicos são feitos no mercado. Diversos. E muitos agricultores, mesmo plantando transgênico, utilizam agrotóxicos em complemento. E aí, o produto transgênico que nasce no princípio para não receber praticamente nenhum agrotóxico, acaba recebendo. Agora, ele recebe bem menos agrotóxico ou nada a partir, tá certo, do tradicional. Por exemplo, se você pega soja recebe 30 litros de agrotóxico por hectare, mas a mesma soja transgênica recebe 1 litro de agrotóxico por hectare ou nada. Então eu espero que o transgênico eu esteja comendo não receba agrotóxico, mas eu não posso garantir. Mas mais uma vez, eu ainda prefiro o transgênico ao agrotóxico. Porque, agora Rodrigo, o transgênico pode fazer algum mal? Pode. Pode, por exemplo, eu posso comer uma pipoca feita com milho transgênico e ficar passando mal, ficar com alergia, tá certo? Pode, porque o milho transgênico recebe em seu patrimônio genético um gene diferente. Então, alguns produtos desse milho, alguma proteína pode ser diferente, e essa proteína pode me fazer mal. Ah, Rodrigo, então vamos proibir o transgênico. Se o transgênico pode fazer mal, vamos proibir. Deixa eu lhe falar uma coisa. Camarão faz mal, mas tem gente que se comer morre. Não pode matar não, mata. E aí, vamos proibir o consumo de camarão no mundo? Não. É isso que eu quero que você entenda. Não é o fato. Eu posso comer uma pipoca transgênica e ficar com indisposição intestinal, porque a proteína que tem nesse milho está me fazendo mal. Mas outra pessoa come e nada faz. Por exemplo, glúten. Glúten não faz mal. Mas algumas pessoas que comem o glúten, por ter a doença celíaca, passam mal. Tomar leite não faz mal, mas se eu tenho intolerância à lactose, faz mal. Então eu preciso ser avisado que aquele produto que eu estou comendo é diferente. E por isso serve o selo do transgênico. Olha, você está comendo produto transgênico. Mas não quer dizer que ele vai fazer mal por sempre. Ele pode não fazer mal. Tinha uma pipoca que era feita no supermercado que era uma pipoca gourmet. Tinha uma pipoca chamada pipoca gourmet. Obrigado. Tinha uma pipoca chamada pipoca gourmet, que era uma pipoca, não sei se vocês chegaram a ver, é uma pipoca que tem uma coisa por fora, que tem um gostinho diferente. E eu provei. Pipoca gourmet, milho não transgênico, milho normal. Só que era um milho feito e a mulher botava lá no milho, botava uma substância por fora. E aí eu fui pedir uma pipoca queijo, sabor queijo. E eu comi a pipoca, fiquei com dor de barriga. Aí eu falei, cara, será que... Deve ter sido porque eu não lavei a mão. Fui lá, lavei a mão, fiquei com dor de barriga. Pô, cara, deve ter sido. Aí eu gostei do sabor, o sabor é delicioso. Eu gostei da pipoca sabor queijo. Mas fiquei com dor de barriga. Fiquei com desinteria. Mas eu achei que de repente foi minha mão suja, porque eu estava lá no meio do mercado, botei e tal. Eu fui outro dia. Aí eu passei álcool na mão. Ei, me dá uma pipoquinha dessa? Ela me deu até com aquele negócio que pega, né, para não pegar a mão. Eu peguei e comi. Passei mal de novo. Tá certo? E aí, eu sou teimoso. Eu faço 3 vezes. Aí uma terceira vez fiz de novo. Passei mal de novo. Mas muitas pessoas comeram e nada sofreram. E aí? A pipoca gourmet faz mal? Não. A pipoca gourmet faz mal para o Rodrigo. Eu sei que essa pipoca eu não posso comer, mas outras pessoas podem comer, não tem problema nenhum. Do mesmo jeito que algumas pessoas podem comer camarão e outras não podem. A mesma coisa é o transgênico. Eu só quero que você entenda que transgênico não é uma coisa feita para matar ninguém. Ninguém. Mas sim, tem que comer e ver como é que seu organismo responde a isso. Porque é como um produto novo no mercado. Deixa eu ver aqui algumas perguntinhas aqui que a gente tem aqui. Olha só. As pessoas
veganas, né, têm mais probabilidade de pegar doença pelo agrotóxico? Não necessariamente, né, porque as pessoas que são veganas, elas geralmente privam por um alimento mais orgânico, né, mais caro. Mas sim, qualquer produto que tem agrotóxico pode causar problema. E como o vegano realmente come mais, pode ser que se ele não fizer uma boa escolha tenha problema. Agora, outro detalhe, a alimentação se faz muito na base da confiança. Quem é que garante que aquele produto é livre de agrotóxico? Eu faço um tomate na minha fazenda, boto agrotóxico e depois eu boto um selo orgânico. Quem é que garante que ele não é orgânico ou que é orgânico? É a base da confiança. Por que o agrotóxico ainda é permitido? Essa pergunta é maravilhosa. Caberia uma aula inteira sobre isso, tá certo? Sabe por que é permitido? E eu vou lhe dizer uma coisa. Graças a Deus tem agrotóxico. Rodrigo, não faz sentido o que você falou, Rodrigo. Você acabou de falar que o agrotóxico faz mal. Você acabou de dizer isso, cara. Como é que tu fala que graças a Deus tem agrotóxico? Na geografia, você escutou falar sobre a teoria malthusiana. Vocês lembram dessa teoria? A teoria de Malthus falava o seguinte: olha, do jeito que está, vai faltar comida no mundo. A população está crescendo em PG, enquanto o alimento cresce em PA. Isso quer dizer que no futuro vai faltar comida. Isso é a teoria malthusiana. Isso é que o Malthus estava esperando. Gente, fiquem atentos a isso. Malthus não estava errado. Estava sim, Rodrigo. Está aí, nem faltou comida. Não faltou comida porque nós tivemos a Revolução Verde. As indústrias que fabricavam bombas na Segunda Guerra Mundial, quando quebraram, formaram, sabe o quê? Sabe o que é que eles formaram? Adubos, insumos agrícolas. Ou seja, veio a Revolução Verde e veio os agrotóxicos. Se não tivesse os agrotóxicos, a gente não tinha a produção de alimento que nós temos hoje. E nós já passamos de 7 bilhões de pessoas nesse mundo. Gente, vocês têm noção que é 7 bilhões? A humanidade nunca chegou a 7 bilhões. A humanidade, gente, até a Segunda Guerra Mundial, era no máximo 2 a 3 bilhões de pessoas. O meu pai nasceu em 1945, o último ano da guerra. Meu pai não viu a guerra, mas meu pai nasceu no ano que a guerra terminou. E ali era 2 ou 3 bilhões de pessoas no mundo. Meu pai é vivo, graças a Deus. Mas no tempo de vida do meu pai, no tempo de vida de um ser humano, nós saímos de 2 a 3 bilhões para mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Se não fosse a tecnologia dos agrotóxicos, a gente não teria hoje, tá certo, alimento na sua mesa. Acredite nisso. Mas agora a gente está numa outra possibilidade: criar produtos transgênicos para receber nada ou o mínimo de agrotóxico possíveis. Vamos ver aqui mais uma. Tio, pode explicar parte da junção do material genético? Da junção do material genético. Da junção, não entendi muito bem. Assim, o material genético, ele pode ser ligado por enzimas. A gente tem a engenharia genética que pega materiais genéticos e ligam. A gente não vai ter tempo de explicar aqui toda a técnica, mas é uma técnica muito conhecida e muito controlada, tá certo? E, deixa eu ver aqui a última aqui pra gente. Vixe, aqui tá... Professor, o senhor disse que todos os seres vivos têm DNA. Mas não existe seres vivos que têm RNA apenas? Tem, mas é o vírus. Só que o vírus, por exemplo, eu não considero o vírus um ser vivo, tá? Vírus para mim não é ser vivo. Para alguns autores sim, para outros não. Mas ao meu entender, não há vírus como ser vivo. O colega quer falar? Por favor. Boa tarde, professor. Boa tarde. O senhor estava falando sobre o agrotóxico, né? Ele é prejudicial à saúde, mas com a Revolução Verde foi desenvolvido tecnologias para que possa haver a expansão do aumento de alimento. Mas infelizmente a gente vê que essa expansão é ineficaz. Por quê? Porque no Brasil nós temos 33 milhões de pessoas passando fome. Temos metade da população com insegurança alimentar. Pessoas que infelizmente não fazem 3 refeições no dia. Então, o aumento do uso do agrotóxico expandiu a alimentação
mas de certa forma, de forma irregular, porque não é só produzir, é a má distribuição dessa alimentação, professor. Então isso seria uma crítica para a nossa sociedade, né? Não basta ter só o dinheiro para comprar e não basta só produzir em grande escala. A gente tem que saber como distribuir esses alimentos de forma adequada. Obrigado, boa tarde. Com certeza, maravilha. Excelente ideia, excelente explanação. Muito obrigado, porque é uma coisa interessante que a gente até fala. O problema do sertão não é a seca, é a cerca. Por onde a cerca passa, o colega está certíssimo. Rodrigo, não adianta aumentar a produtividade. Ela aumentou? Aumentou. Mas ao mesmo tempo que ela aumentou a produtividade, aumentou o lixo produzido pela alimentação. E o colega foi muito claro. Tem toneladas e toneladas alimentares sendo jogadas fora todo dia e pessoas passando fome. Mas aí eu quero dizer uma coisa na ecologia. O ser humano é um ser social. É um ser social. Vivemos em uma sociedade. E numa sociedade nós temos cada um exercendo a sua tarefa. No entanto, a sociedade criada pelo próprio ser humano apresenta patologias. E uma delas é a fome. Porque numa sociedade perfeita, nós temos a equidade de distribuição alimentar. Mas nós não vivemos numa sociedade humana perfeita. Nós temos patologias sociais. E o colega está certíssimo. Veio a biotecnologia para aumentar a produtividade. Mas muitas pessoas passando fome diariamente. E aí, Rodrigo, o que é que acontece nesse ponto? Acontece a má distribuição. Não é um problema científico, é um problema político de gestão pública. Esse é o maior problema. Mas entenda um lado, se não fosse o transgênico, o óleo de cozinha, que hoje é caríssimo, ia ser mais caro ainda. Eu até peço para quando você for no supermercado, você comparar um produto que tem um selo transgênico e um produto que não tem. Veja qual é o mais caro e veja qual é o mais barato. Mas mesmo sendo barato, muitas pessoas, milhares de pessoas no mundo estão morrendo de fome. Estão morrendo de fome nesse momento dessa aula. E aí onde vem o nosso papel social. Você está se preparando para ingressar na faculdade. E uma vez lá dentro, você tem que fazer a sua contribuição social. Você tem que fazer a contrapartida. O que é que você vai fazer para ajudar o seu irmão do seu lado? O que você pode fazer? O que você pode criar métodos, engajamento para melhorar isso aí e evitar esse tipo de coisa? O que não dá é para ficar só reclamando. O que dá é procurar soluções. E eu adorei a intervenção do colega. Agora, muito obrigado. De verdade, a gente precisa mais disso. Vamos lá, gente. Vamos para as questões finais. Ok, estou sendo pressionado, mas vamos lá. Gente, olha a primeira questão. A primeira questão tem assim, ó, questão 1, no material de vocês. Os avanços da engenharia genética permitem que um ser vivo forneça genes a outras espécies diferentes, sem alterar as principais características que os diferenciam. O ser que recebe o gene, o ser que recebe o gene é denominado. Como é que a gente chama esse ser que recebe o gene de outra espécie? Transgênico, né? Então, bem fácil, bem tranquilo, tá bom? Terceira questão, questão 3 do seu material. Olha só. Os alimentos transgênicos, produtos que sofreram alteração genética com o objetivo de melhorar a qualidade, já ocupam as prateleiras dos supermercados dos Estados Unidos e Canadá. Mas o consumidor não sabe disso. Não há lei que obrigue, os fabricantes a informar que o produto sofreu alteração genética. No Brasil, onde também não há obrigação de alertar o consumidor, a multinacional Monsanto está tentando conseguir autorização do Ministério da Ciência e Tecnologia para produzir soja transgênica no país. Os benefícios advindos de plantas transgênicas, porém, podem esconder riscos ainda não esclarecidos, pois os resultados das experiências podem ser imprevisíveis. Até o momento, o resultado mais trágico foi o uso de produtos transgênicos, surgiu no Japão em 1989, 5.000 pessoas ficaram doentes, 1.500 se tornaram permanentemente inválidos e 37 morreram. Foi de São Paulo de 1998, bem antigo. Rodrigo, quando foi que o primeiro produto transgênico chegou no Brasil? 2002. Qual foi? A soja.
Foi inclusive chamado de soja Maradona, porque foi a soja importada da Argentina. Rodrigo, de 98 para cá, se passaram milhares de anos, nunca houve nenhum registro. Aí você fala, Rodrigo, e esse aí? Esse foi em 1989. A gente foi verificar o que aconteceu. Sabe o que aconteceu? Eu vou lhe dizer o que aconteceu. Eles criaram um produto transgênico que foi colocado na agricultura, mas os produtores continuaram usando agrotóxico em grande carga. Quando foi verificado essas mortes, essas invalidades, não foi pelo transgênico, mas pelo agrotóxico utilizado na lavoura transgênica. O mesmo produtor que plantava o transgênico aumentou significativamente a produção de agrotóxico. E isso aconteceu no Japão. Japão, 2 anos depois, proibiu qualquer alimento transgênico no território. Hoje é um dos maiores produtores da Ásia de produtos transgênicos. Hoje. Então é aquela história, uma notícia é feita, é jogada, torna-se uma verdade absoluta e aí se difunde, e até você quebrar isso é difícil, mas a garanto, pode ir atrás dos periódicos, você não vai achar. E hoje em dia a gente tem que tomar cuidado com fake news. Não acredite no Rodrigo, não acredite em mim, vá atrás, vá atrás de uma fonte, 2, 3, 4, até você falar, pronto, agora eu estou com certa fundamentação para questionar. Mas não acredite na primeira fonte que você escuta. Vá atrás da informação. Não seja como 99% das pessoas. Pegam a primeira informação do Google e transformam na verdade absoluta e é isso. E depois ficam falando, eu acho. Acho não quer dizer nada. Você tem que ter certeza na ciência, ou pelo menos quase isso. Embora nunca a ciência vai atingir a plenitude da certeza. Pela leitura dos textos acima, pode-se concluir corretamente que, aí tem aí, ó, toda planta transgênica produz substâncias altamente tóxicas aos seres humanos. Não. Plantas transgênicas são aquelas cujos fenótipos, as características, se devem mais ao meio ambiente que aos genes. Não. Você, fenotipicamente, é um conjunto da tua carga genética e o meio onde você está. Isso a gente chama de fenótipo. Fenótipo é o genótipo associado ao meio ambiente. É um assunto mais da genética. Não é. Manipulações gênicas podem alterar o funcionamento dos genes naturais do organismo. Podem sim. Isso é verdade. Porque é exatamente isso que tu tem que ver. Agora, Rodrigo, quer dizer que a gente está comendo produto transgênico sem nem perceber? Não. Hoje no Brasil existem 2 órgãos. A CTN-Bio, Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que estudam mais de 5 a 6 anos para liberar um produto, e depois que libera um produto, ainda tem a Anvisa, que tem 2 a 3 anos para avaliar e liberar o produto no mercado. São 2 órgãos muito competentes que avaliam se o produto pode ir para a tua mesa ou não, certo? Então não é uma coisa paga aí para liberar um algodão, não é assim. Nesse caso, o Brasil é muito bom nisso, nesse questionamento, tá? Questão 7. O anúncio do sequenciamento de genoma humano em 21 de 2000 significa que os cientistas determinaram, certo? A sequência de nucleotídeos e cromossomos humanos, todos os tipos de proteína codificada, a sequência dos aminoácidos do DNA humano, a sequência de aminoácidos de todas as proteínas humanas, tá certo? E o número correto de cromossomos. O que é que o Projeto Genoma fez nesse ano 2000? Foi exatamente a sequência de nucleotídeos presentes no DNA humano, né? E, gente, essa questão 8, só para terminar, antes que eu leve uma pisa, é uma questão de teste de paternidade, ó, rapidinho. É um texto bem grande, não vou ler com vocês, mas vamos direto para a questão. Olha só, eu quero saber quem são os pais dessa criança. Essa criança foi perdida no tsunami, aconteceu, é verídica essa história. O bebê apareceu e 5 casais solicitaram a criança. 5 casais, ou seja, 4 dos casais aí perderam a criança. Um viu uma criança e falou, essa criança é minha, certo? A criança é minha. Então, desesperadamente queriam saber se aquela criança pertencia ou não ao casal. E aí o casal teve que passar por um teste de paternidade. E aí? De quem é esse bebê? Será que você consegue ver aí, ó? Lembrando que aquele pedacinho do DNA que está no bebê tem que estar na mãe ou no pai. Olha só, 10 segundinhos para você me dizer a resposta. Lá está o bebê, aqui são 5 casais. Veja, cada parte escurinha
é um pedaço de DNA encontrado na criança. Lembrando, cada pedaço de DNA na criança tem que ser encontrado ou no pai ou na mãe. Essa questão foi uma questão do Enem, alguns anos atrás. E aí, será que a gente já sabe quem são os pais? Letra C, perfeitamente, olha só. Não é a E, não vai ser a A, não vai ser a B e não vai ser a D. Ou seja, veja aqui pelas comparações. E aí vai ser a letra C de casa. E eu termino dizendo isso aí. Confie sempre em si, pois será você que receberá as graças de um bom combate. E eu tenho certeza que a gente está fazendo aqui um bom combate. Parabéns a vocês, tá? Muito obrigado.